Com o alívio no preço internacional do petróleo, a gasolina está em queda nas refinarias da Petrobras. Desde o dia 22 de maio, quando atingiu o maior valor nos reajustes da empresa, a redução chega agora a 9,22%. Mas a questão é, por que essa queda não chega às bombas e ao consumidor? Está conosco o diretor do Procon Canoas. Boa tarde, seja bem-vindo, seu Gilmar Pedruzzi. Tudo bem, seu Gilmar? Tudo bem, boa tarde. A gente tem se encontrado bastante nos últimos tempos, Sim. né? Desde lá da crise, até antes mesmo, mas desde a crise, né? A paralisação dos caminhoneiros. Só que ali o problema era o diesel. Ainda é, de certa forma, a fiscalização. Ainda é. Mas no caso da gasolina, eu estava conversando com o seu Gilmar, que trabalha aqui em Canoas há 13 anos. Eu não me lembro de, pelo menos nos últimos 5 anos, a gasolina de Porto Alegre, os preços dos postos, estarem mais baratos do que Canoas. Recentemente, numa pesquisa que eu fiz semana passada, eu encontrei postos em Porto Alegre com preço bem abaixo dos praticados aqui em Canoas, que é do lado da refinaria. A lógica, em primeiro lugar, é essa mesmo? Por estar perto da refinaria, a gente aqui em Canoas tem um preço diferenciado? Não, pela lógica, em virtude do frete, teria que ser. Né? Sim. Na verdade, teria que ser. O grande problema é que nós não temos uma política de preço fixada, regulamentada no Brasil, de preço do combustível. Né? Na verdade, o governo, porque na verdade quem é o dono da Petrobras é o governo. Sim. Não, é a Petrobras que fala, não. Quem determina é o governo. Ele é o dono da companhia. Nenhum brasileiro, nenhum de nós quer que quebre a empresa. Só que é o seguinte, né, os preços que estão sendo praticados aqui no Brasil são irreais. Sim. Em relação ao mundo, né, em termos do combustível. É completamente fora. E o problema é que nós, né, como órgão de defesa do consumidor, a gente fica um pouco amarrado, né, porque a legislação ela acaba protegendo isso. Sim. A legislação, quer dizer, nós só podemos autuar um posto de gasolina, que na verdade tu tem que autuar, é o posto, lá na final não é o intermediário, não é a distribuidora e nem a refinaria. Sim. Né? Se ele estiver praticando preço abusivo. E o que caracteriza exatamente, esse preço abusivo? Né, que a legislação não prevê exatamente o que é. Pois é. Então tem que ir pela... Mas teria que ser... Aí a justiça... Né, ela coloca preço abusivo se realmente ele estiver bem acima. Né? Então, eu estou tentando decifrar, né? E o senhor acredita também. O que hoje, assim, na média, quando houve condenação, o que se considerou um preço abusivo? Por exemplo, 50% a mais do que deveria ser? Exatamente isso. Quer dizer, na verdade, não tem uma decisão, não tem nada na justiça. No estado do Mato Grosso, o Procon conseguiu fazer, né, através da justiça, levar isso, mas lá realmente estava um preço bastante acima. Sim. Né? E aqui nós não temos isso. Nós não conseguimos. Então, na verdade, a gente fica amarrado. Né? Você chega no posto de gasolina. Não, eu não posso autuar, nós não podemos multar, porque, na verdade, tu tem liberdade de preço. Sim. Né? Mas hoje o senhor consegue autuar algum posto aqui? Não, se consegue autuar o posto se ele cometeu alguma irregularidade. Perfeito. Aí eu vou colocar um exemplo concreto. Na sexta-feira, nós autuamos 2 postos em Canoas. Por quê? Eles tinham a bomba alterada, eles tinham o lacre alterado. Sim. Né? Então, juntamente com a ANP e juntamente com o Inmetro, se autuou o posto. Claro, e por isso, por exemplo, é importante, vou aqui dar uma dica, o senhor me corrija se eu estiver errado, a gente sempre verificar o canhoto ali. Exatamente. Como é que entrou de gasolina? Mas eu estava com, sei lá, 1/4, exato, era para pôr 1/4 apenas, exatamente, e entrou mais de um tanque. Mais de um tanque, exatamente. Isso sim. Aqui, né? Então, nós estamos fazendo a fiscalização em cima disso, com essa parceria, porque quem consegue verificar é o Inmetro, que tem os técnicos, mas eles têm sido muito parceiros nisso. Sim. E eu queria só colocar uma questãozinha, por exemplo, do óleo diesel. Né? Aí o consumidor pode dizer, não, mas o óleo diesel foi determinado um preço. Sim. Foi determinado. A partir de 21 de maio, a nota fiscal, né, a partir da nota fiscal de 21 de maio, reduz 0,46 centavos. Sim, uma determinação do governo federal. Só que o governo disse isso, que reduz a partir da refinaria. E a distribuidora. Vários donos de postos de gasolina procuraram lá o Procon, trouxeram as notas fiscais, sim, que nós notificamos todos eles, e disseram, mas está aqui, ó, se eu reduzir 46 centavos, eu não vou... Não nada. Não,
Não, eu vou pagar. Sim, o resto porque é imposto. olha aqui o preço que eu paguei na distribuidora. Então, na verdade, essa fórmula que o governo adotou e jogou, na verdade, ele jogou para cima dos PROCONs, só que você não consegue multar. Sim. Você não consegue autuar porque, na verdade, ela é fictícia. Essa redução, né, o governo não colocou o preço da distribuição. Mais uma vez aqui eu tenho essa pergunta, o aumento do preço de venda das distribuidoras, agora das distribuidoras, sim. Esse não tem nenhum tipo de regulamentação ou determinação, nada. Nada. Então, como é que a gente vai chegar lá? E nós, como PROCON, não podemos ir lá e fiscalizar a distribuidora. Só porque postos. exatamente, porque ela não vende para o consumidor. Ela vende para o comerciante. Sim. Né? Então, quer dizer, nós só podemos autuar o posto. Em cima do que o senhor tem dia a dia, porque conversa com consumidores, também conversa com fornecedores, com postos, donos de postos de gasolina. Bom, só para você ter uma ideia, né, com esse anúncio da quarta-feira, a redução de 0,53 no preço da gasolina nas refinarias. O litro do combustível ficou, para você até fazer o cálculo dos impostos, né, 1,8941, tá? R$1,89 na refinaria. Para 1,88,41. Baixou lá no 89, tá? Para 88. Dá para a gente imaginar, será que a gente pode esperar, nesse sistema que o senhor está relatando, que a gasolina no Brasil vai ter reajustes ou reduções diárias, essa política que está tanto sendo discutida, né, do reajuste diário na refinaria, passando pela distribuidora nos postos, como é que fica a relação dos postos de gasolina? Né, agora eu estou vendo, de certa forma, no seu relato, eles também reféns dessa situação. Porque, na verdade, ele não consegue reduzir, porque aí tem um atravessador no meio, tem um intermediário. Né? Então, falta ter uma política clara. Sim. Sobre uma política clara de preço do combustível. Em qualquer país do mundo, no país mais democrático, no país mais, digamos assim, neoliberal do mundo, você tem um mínimo e tem um máximo. Sim. E dentro disso o mercado trabalha. O posto... Só que aqui não. Aqui é a terra de ninguém. Na verdade, é uma legislação tão ruim, que só favorece o quê? Ela só favorece aquele que quer ganhar dinheiro, né, fazendo o jogo. Que se aproveita. Né, que se aproveita daquele momento. Né, e aí tu só tem essa questão. Bom, se eu conseguir provar a abusividade, que tem que ser 50% acima, só que... Né, Seu Gilmar, a gente sabe que o PROCON ele é ligado ao município. Né? Sim. Então, por exemplo, aqui nós temos o PROCON de Canoas, no qual o senhor representa. Agora, no caso de Porto Alegre, existe o PROCON de Porto Alegre. Vocês trocam informações? Vocês chegam a conversar para a gente poder entender por que Porto Alegre teve essa redução e aqui não emplacou? Não, sim, se troca, porque, na verdade, o PROCON estadual faz também essa relação entre todos os PROCONs. Mas é exatamente isso, depende da política de cada comerciante. Sim. Né? Se eu sou dono do posto, né? Ou a rede, né? Porque hoje é muito difícil ter um só proprietário de um posto. Sim. Na verdade, é uma rede. Ele coloca o preço que ele quiser. Agora, aqui em Canoas, se eles não reduziram, e Porto Alegre teve a redução, e a gente sabe da questão do frete, a logística é muito mais barata, não dá para a gente suspeitar, nesse caso, um possível arranjo entre os postos de Canoas? Claro, sem dúvida. Temos 74 postos em Canoas, certo? Boa parte deles fazem parte, a grande maioria, de uma rede, e uns com redes bastante grandes. Sim. Né? Então, agora, inevitavelmente, eles terão que reduzir também, né? Porque tem uma questão de mercado. Claro que não vale a pena eu, cidadão, vou pegar o meu carro, ir a Porto Alegre para abastecer, no final das contas eu vou gastar mais. Claro. Né? Então, na verdade, tem arranjos sim. Existem arranjos, entre eles combinam um preço que a gente não consegue identificar. É de cartel. E é difícil. E é difícil você provar isso. Só prova se realmente conseguir que alguém de dentro consiga denunciar isso. Sim. No caso do que aconteceu muito na Operação Lava Jato, né, da delação premiada. Alguém delatar. Delatar, né, que houve uma combinação de preços nesse sentido. E, então, lamentavelmente, é isso. Quer dizer, não, mas a democracia é assim, a liberdade de preço. Não, mas a liberdade de preço, em qualquer país do mundo, nessa questão de combustíveis, de energia elétrica, que são produtos de primeira necessidade, Sim. emergenciais, digamos assim.
tem controle. Claro. Nós somos o único país que não tem. Agora, já que o governo não ajuda nesse caso, e isso está muito claro, como é que a gente pode fazer alguma coisa? A gente pode ajudar o PROCON? Né? Que tipo de situação, né? E que tipo de ação a gente pode tomar frente a isso, que pode colaborar com o trabalho de vocês, revertendo o nosso benefício? Claro. Não, nós pedimos assim que toda e qualquer denúncia de qualquer tipo de irregularidade que seja nos passados, seja denunciado. Né? Claro, as pessoas às vezes, não, mas eu denunciei, mas não resolveu. Vou pegar um exemplo, né, de um determinado posto que um senhor fez lá, constatou particularmente que teve a adulteração do combustível. Nós buscamos a ANP, que prontamente foi lá, que é o órgão oficial que fez o teste, não constatou. Né? O combustível estava dentro dos padrões exigidos pela legislação. Sim. Então, né, às vezes acaba frustrando a pessoa, mas tem outros ingredientes que podem acontecer no meio do caminho. Vamos pegar um exemplo. Uma determinada distribuidora, ela faz uma adição maior de álcool, diminui o desempenho do veículo. Sim, claro. Né? Então, tem... E você andando todo dia tem como Exatamente. notar no seu tanque que a coisa não está rendendo. A pessoa consegue Claro. identificar isso. Sim. Né? Mas tem essas questões, na semana passada se conseguiu autuar 2 postos em questões... Mediante a denúncia. Mediante a denúncia. Por isso fica aqui o apelo para que você fiscalize, verifique o canhoto, fique de olho na bomba, né, e faça a denúncia se você se sentiu prejudicado. Depois, se a denúncia vai à frente ou não, isso são outros 500, mas a gente tem que estar de olho. Por isso, para finalizar, eu vou pedir para o Guilherme colocar na tela o espaço do PROCON aqui em Canoas, né, mas vou pedir para o seu Gilmar também passar os contatos. Tem como a gente ligar, por exemplo? Claro, é o 32 36 25 2. 32 36 25 2. Tá. Para postos aqui de Canoas. De Canoas, está à disposição por e-mail. Também. Tá? Vai receber a resposta. Essas denúncias foram imediatas, nós conseguimos ir lá e identificar. Perfeito. Né? E dar aqui, o retorno. Tá na tela, tá? A gente Tem a vários sede, outros telefones né, ali. do PROCON, que fica ali no centro, né, de Canoas, e ali estão os telefones e o e-mail, procon@canoas.rs.gov.br, e também tem um posto do PROCON na Matias Velho, né, no Centro Social Urbano, na Avenida Rio Grande, você também pode... E no bairro Guajuviras também. E no Guajuviras também, tá, gente? Na avenida principal. Perfeito. Então, o e-mail é uma boa ferramenta, porque você pode tirar fotos e mandar Tira foto, e-mail. isso é importante, Sim, a foto. a prova, né? Claro, vamos a questão, tem um posto lá que está vendendo a gasolina comum a R$ 4,90. Nós vamos considerar, nós como PROCON vamos considerar isso abusivo. Depois, se for... Vamos autuar o posto, ele que vai brigar na justiça, Claro, mas nós vamos considerar. Aí, ó, por isso que eu gosto, seu Gilmar, e o trabalho do PROCON aqui, que é muito atuante. Claro, é importante dizer Claro. assim, ó, existem a gasolina aditivada, existe a gasolina premium, Sim, sim. né, Claro. que é um outro tipo de gasolina que alguns postos têm. Então aí Aí pode haver uma variação maior. Exatamente, a variação Mas é na bem comum, maior. Exatamente. Sentiu que está demais, aciona o PROCON. Depois, se vão acontecer a multa, a autuação, outros 500. Mas a gente tem que exercer esse direito que a gente tem junto ao PROCON. É importante dizer que naquele período, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, alguns postos que ainda tinham combustível tinham passado a gasolina a R$ 4,99. Sim. Nós fomos lá e obrigamos ele a reduzir. Aí. Ele reduziu. Faça a sua denúncia. Vontade e trabalho, o PROCON jamais vai deixar de faltar, né? Não mais vai faltar junto a vocês. Parabéns pelo trabalho, seu Gilmar. Obrigado aqui pelo espaço. Estamos sempre à disposição e precisamos da ajuda da população. Cada consumidor ele é um fiscal. Claro. Esse é o nosso apelo. Obrigado, doutor Gilmar. Obrigado. Seja bem-vindo sempre.